bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo para vocês. Olha como é bom estarmos juntos para a glória do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é bom nós juntos falarmos do Senhor. Eu falo para você, você me ouve, aí você conta para outro que Deus falou. Não é tremendo isso? E como é tremendo ver o agir de Deus, ainda na dor, na luta, na prova. Como é tremendo saber que Deus está contigo. E hoje eu quero falar sobre isso. Estar seguro no Senhor, segura, ainda que esteja doendo, ainda que esteja sofrendo, porque Ele é Deus, Ele vai na frente, Ele socorre, Ele responde. Então fica ligado aí, porque o Senhor vai falar contigo. Vamos orar ao Senhor? Deus amado, Deus bendito, diante da Tua presença nós estamos, Senhor. Quero Te glorificar e Te exaltar pela oportunidade de testemunhar, Senhor, todos os dias ou a cada dia as Suas maravilhas. Muito obrigado, Senhor. Usa-me para esse povo que está a me ouvir hoje, sempre, em nome de Jesus. Eu também os abençoo, repreendo todos os males, aqueles que têm colocado o nome, pedido oração nas redes sociais. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez eu oro, te clamo, Senhor, dá vitória, faz milagre, Senhor, cura, Senhor, levanta o caído, Senhor Jesus, a criança no leito de enfermidade, o canceroso, Senhor, cura, salva, Senhor, da morte, livra da morte aquele que está desenganado. Nós oramos porque cremos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Então nós vamos ouvir esse louvor e após o louvor eu venho com a palavra do coração de Deus para o teu coração. Senhor meu Deus, eu não entendo tudo que acontece. A minha fé às vezes esmorece e dá vontade de voltar atrás. Senhor meu Deus, eu quero forças para aceitar com fé Tua vontade, ainda ficar de pé quando o dia mal me atacar. Eu posso enfrentar momentos de dor, mas isso não vai eu posso enfrentar momentos de dor, mas isso não vai calar meu louvor. Vou glorificar sorrindo, vou glorificar vejo a mão de Deus agindo.
estou chorando. Louvado seja Deus, vou glorificar sorrindo, vou glorificar cantando. Vejo a mão de Deus agindo, mesmo quando estou chorando. É uma canção muito forte, porque quando você fala, tem um louvor também da Cassiane, muito famoso, então louve. Quando você está sofrendo, louve quando tem dor, louve quando você não vê sinal de vitória, quando Deus está em silêncio, louve, né? E a gente canta com tanta impetuosidade, com tanta vontade esse louvor, e a gente entoa o louvor como se a letra não fosse tão forte, mas é muito forte e é muito interessante você lembrar que tudo ou melhor, a palavra tem poder. E não sempre, 100% não, mas muitas das vezes o Senhor cobra cada palavra que você fala, cada canção que você canta. E uma certa vez o meu filho Joe estava falando que a gente, quanto mais você louva algo que você louva, você vive aquilo, você acaba vivenciando aquilo, né? O Senhor traz a realidade, muitos dos louvores que você canta, muitas canções que você traz aos seus lábios, e você vivencia aquilo. E o que eu quero falar nesse programa hoje é como glorificar na dor, o que fazer e como viver em meio à dor quando Deus diz não. Se Deus disser não para você hoje, tem aquela canção também famosa da Flor de Lis, né? Questiona ou adora. Como fazer realidade, trazer a realidade isso, porque não é fácil. Não é fácil quando você vê alguém te ameaçando, não é fácil quando você vê a morte chegar, não é fácil quando você vê a tua despensa vazia, glorificar, eu digo. Não é fácil quando você vê as contas acumulando, você falar, não, Deus é poderoso, aí você até fala, mas você glorificar, aplaudi-lo e sorrir e viver uma vida de, alegria no Senhor, é fácil? Não é. E muitas das vezes o salmista falou sobre isso. O salmista falou sobre a angústia do coração. E eu não quero dizer que Deus não entende a sua dor, que Deus não quer que você sofra, tipo, perder alguém na família que você sofra, ou você está doente que você não pode sofrer, não é nada disso. É como você vai encarar a situação, como você vai encarar esse gigante. E sempre o Senhor tem me ensinado, em meio à dor, como vivenciar, aleluia, o sofrimento, como viver dentro do sofrimento. Eu vejo na palavra de Deus meninos sendo ameaçados de morte, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei fala para aqueles meninos, olha, bom é que quando começar a tocar música, será o sinal para vocês se dobrarem diante da estátua. E bom é, em outras palavras, ele está falando, olha, eu estou avisando, acho bom vocês me ouvirem e aceitarem a opção que eu estou dando. Ele falou, bom é que vocês se prostrem diante da estátua e a adorem. Aleluia. Para que vocês não sejam jogados na fornalha de fogo ardente. E aí eles disseram, nós não vamos nos prostrar. Se o Senhor quiser, Ele nos livrará. Aleluia. Aí parece tão bonitinho a gente falar isso, né? É tão legal a gente falar, nossa, aí os meninos foram, disseram não vou e tá, então tá bom, vamos lá, vai pra fornalha. Olha, numa distância grande da fornalha, a palavra de Deus nos ensina isso, já havia o calor muito grande, muito voraz, o calor daquela fornalha. Antes mesmo de se aproximar da fornalha, muitos metros de distância, já se sentia o calor forte da fornalha. E outra coisa, quem se aproximava da fornalha para jogar a pessoa ali dentro já morria na hora de lançar. Era morto o que está sendo lançado e morto o lançador. Você está entendendo, né? Então, por tão quente que era aquela fornalha. Então a coisa não é tão fácil assim. O que eu quero dizer é que naquele momento, nos primeiros passos daqueles meninos, no calor que eles estavam sentindo, eles poderiam dizer, pensando bem, olha aqui, eu desisto, nós desistimos, nós vamos nos prostrar. Mas eles não desistiram nem um só momento. E eles foram lançados. Preste atenção, Deus não impediu que isso acontecesse. Deus não impediu que eles deixassem de ser, de alguém pegar ele pelo gogó e jogá-los lá.
Muitas das vezes o que não chega à nossa compreensão, o porquê que Deus deixa acontecer essa dor? Por que Deus deixa acontecer esse problema? Por que Deus não me livrou, pastora? Por que Deus não deu livramento? Muitas das vezes eu vi isso. Por que Deus não livrou teu esposo de ser morto a bala? Tiros, já que ele tinha 22 anos de evangelho, serviu o Senhor e era fiel ao Senhor, ainda dentro de um presídio, mas fiel ao Senhor. Um homem que tinha uma fidelidade a Deus muito grande. Eu aprendi muito com aquele homem dentro daquele presídio. Meu falecido esposo, pastor Floresvaldo de Oliveira, ex-Cabo Bruno. E é muito forte o que eu estou falando para você. Muitas das vezes, agora eu vou trazer um exemplo de resposta dele. Quando eu passei quase 7 anos com ele dentro de um presídio, visitando como esposa, né, todo final de semana, e passando aquela luta toda, e de revista, de passar humilhação, e quantas das vezes na fila, quantas das vezes sendo julgada pelos cristãos, por que ela casou, ela é tão especial, por que ela casou com um preso, e ninguém entendia que o especial seria eles entenderem que eu casei com aquele homem de Deus, aleluia. Quando eu o conheci, ele já era pastor, 14 anos, serviu o Senhor, 15. E ninguém conseguia entender que o Senhor me colocou ali dentro para ajudá-lo, sim, mas eu fui mais ajudada do que ele, ajudado por mim. Como eu aprendi, por causa da fidelidade daquele homem com Deus, era única. E muitas das vezes as pessoas perguntavam para ele assim, pastor Bruno, por quê? Era conhecido como pastor Bruno, né? Por causa do apelido antigo dele. Então falava, por que Deus não te tira daqui? Você ama tanto o Senhor, por que Deus não te tira desse lugar? Por que o Senhor permite você ficar preso? Por que Deus não te dá uma casa? Por que Deus não te dá uma esposa? E depois que estava comigo, eles diziam, por que Deus não te dá condições de dar uma casa para sua esposa, uma vida melhor? E a resposta dele, às vezes, diante de mim, eu ouvi ele falar para o povo, eu não aceitei Jesus para ele me dar casa. Eu não aceitei Jesus para ele me dar esposa. Eu não aceitei Jesus para ele me tirar da prisão. Eu aceitei Jesus porque eu era um pecador podre, imundo, e ele me aceitou e me perdoou, e eu não merecia isso. Eu não merecia. Portanto, se ele quiser que eu morra aqui dentro, eu vou morrer. Se ele quiser que eu fique sem esposa, eu vou ficar. E quando ao meu lado ele dizia, se ele não quiser me dar condições de dar uma casa para ela, que tanto que eu sonho, eu não vou dar. Mas o que eu te digo com garantia, ele respondia, é que eu nunca vou duvidar e nem murmurar contra esse Deus. Nunca vou reclamar de um Deus que me perdoou, sendo que eu não merecia o perdão. Era isso que ele dizia. E é isso que eu quero que você entenda. Deus não livrou o meu esposo da morte, Deus não o livrou de tirar 30 anos de cadeia, Deus não o livrou. Deus muitas das vezes permite que nós entremos no vento, na prova, pagamos um preço, que a gente sinta a fornalha, que a gente entre na fornalha, para que a experiência da fornalha seja real na nossa vida. Entende isso? Muitas das vezes o que nós não entendemos é que Deus precisa que a gente experimente. O salmista aqui no Salmo 102, ele diz assim, a oração de um aflito que quase desfalecido derrama o seu lamento diante do Senhor. O título diz, aí o primeiro versículo diz, ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro, diz o salmista. É desespero, é desespero. E eu quero falar sobre esse momento de desespero. Que não é fácil você glorificar, aleluia, como eu disse, cantar é fácil, viver é outra coisa, sabe? Que viver um versículo que saltava muito ao meu coração, quando eu perdi meu esposo com 22 tiros, mataram ele, e nos meses seguintes, um versículo que saltava no meu coração, e eu compreendia mais e mais, que para antes não parecia ter tanto significado, mas agora ele era forte, ele sempre vem no meu coração, dizendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Tudo coopera sim. Mas pastora, como que uma pessoa perde um marido, como a senhora, um filho, a mãe vê um filho ser morto, enfim, como que tudo coopera? Muitas das vezes você não tem resposta na hora. Eu não tinha resposta, hoje eu tenho. Para o meu caso, eu não tinha na hora.
Eu não sabia o que dizer quando me perguntavam dias depois por que Deus fez isso. Eu falei, não sei. Eu não sei. Eu sei que Ele fez. E um dia eu fui pregar a primeira pregação, 5 meses, 6 meses depois da morte dele. Eu fiquei com a agenda parada e Deus falou, a primeira pregação que eu quero que você pregue é dentro do presídio. De onde ele saiu? Eu falei, Senhor, lá não, porque eu vivi toda a minha vida com ele. Todo o tempo que eu convivi com ele foi lá dentro. Com ele aqui fora foram 33, 34 dias. Eu falei, Senhor, lá dentro não dá, porque lá foi meu casamento, foi todo. Tudo que eu lembro dele, com ele, lá dentro, como eu vou ter forças? E nessas alturas, eu ainda estava 5 meses, eu estava ainda usando antidepressivo, calmante. E eu falei, Senhor, eu não tenho condições, eu tomo calmante, eu fico abobada, eu fico babando. Eu fico fora de mim, eu não tenho condições de pregar. E eu estava morando no Rio de Janeiro, Deus falou, você vai. Eu falei, quando Deus falou, você vai lá na casa, na família dele. Eu falei, Senhor, que família? E eu visitei minha sogra, ex-sogra, minhas cunhadas. O Senhor falou, não é essa família que eu estou falando. Eu falei, mas Senhor, não é. A família dele está dentro do presídio. São os irmãos em Cristo, aleluia. E aí o Senhor falou, tu vai lá, tu faça o que eu estou mandando. E eu estava no Rio de Janeiro morando, o Senhor falou, eu falei, Senhor, não tem nem dinheiro da passagem. O Senhor falou, pois eu vou te dar. E aí o Senhor marcou uma agenda para mim aqui, em Santo Antônio do Pinhal, pastor Marcos Maior, Assembleia de Deus do Belém. E eu vim pregar a primeira pregação depois da morte do pastor Bruno. E eu aceitei a agenda só para poder ter a passagem para vir obedecer uma ordem de Deus, que era pregar dentro do presídio. Aleluia, eu visitar os irmãos, aleluia, que me acompanhou tantos anos e eu os acompanhei, digo, em dia de visita, viraram minha família, porque era a família dele. E Deus falou, essa é a tua família, vá lá, Ramanassóbia. E quando eu cheguei lá, vi aquela igreja lotada, todos chorando, vendo eu entrar, e eu vi o Senhor restaurando vidas ali, aleluia. Por causa da minha entrada, parecia que era Ele entrando. E eu entendi que Deus estava falando, me glorifica na dor. E diga a esses homens aqui que eu não mudei, eu não errei, eu recolhi o meu servo, mas eu continuo sendo o mesmo. E o que eu quero que você entenda é que diante dessa dor que você está passando, Deus está mandando eu te dizer, eu continuo o mesmo. Eu sou o Deus da sua vida. Eu sou Deus, o Senhor falou para mim dentro daquele presídio, naquele momento, com o meu coração quase saindo pela boca. E naquele dia Deus falou, tu não vai tomar remédio nenhum, porque eu quero tua mente limpa para eu te usar. Aleluia, 5 meses após a morte dele. Parece muito tempo para quem nunca vivenciou alguém que você ama ser morto com 22 tiros ou morrer de qualquer dor que seja ou enfermidade, não importa, sem você esperar e a morte chegar de repente. E eu vivi aquilo, o Senhor falou, prega agora, diga que eu não mudei, diga para eles que eu não errei, que eu sou Deus de ontem, de hoje e serei eternamente. Eu o recolhi, não devo satisfação a ninguém, disse o Senhor, através de mim, para aqueles homens. Aleluia, muitos não estavam entendendo. Aí o Senhor falou, você tem que ir lá dentro, falar porque eles não estão entendendo, eles estão achando que eu errei contigo. Mas o Senhor, Ele não tinha necessidade de me dar satisfação, e nem a você. Mas Deus está me usando para dizer a você, tudo coopera para o teu bem. Eu estou falando do que Deus está mandando eu dizer. Preste atenção, aprenda na dor glorificar o Senhor. O que é glorificar o Senhor na dor? O que é ter alegria no meio dentro da fornalha? É simplesmente saber que você não está sozinho. Essa alegria não é falsa, não é hipocrisia. Você pode estar dizendo, não, seria hipócrita eu ficar feliz Não, a minha dor de viúva estava ali, mas eu tinha um prazer. Eu já estava sendo reerguida pelo Senhor e eu estava sendo ensinada pelo Senhor em ter prazer, aleluia, em viver nele. Porque quando você está dentro da fornalha, mas com o quarto homem, tudo muda, tudo é diferente. Não é a mesma coisa. Você não sai com feridas, você não sai queimado, você sai ileso. Aqueles meninos, aqueles adolescentes, porque eles não eram homens, eram adolescentes, mas eram fiéis a Deus. Eles saíram com a sua fidelidade, aleluia, porque ilesos, porque a palavra de Deus diz que quando eles olharam para dentro da fornalha, disseram, quantos homens nós lançamos? Lançaram 3, mas por que tem 4 andando? Além de
de eles estarem protegidos dentro da fornalha, eles não estavam parados. O Senhor está falando para você, muitos estão falando assim, olha, minha luta é muito grande, eu não posso mais pregar, eu não posso mais caminhar, eu não posso ir à igreja, eu vou faltar ao culto, eu não vou mais porque o Senhor me entende. O Senhor não te entende, o Senhor entende que Ele quer você de pé, fazendo a obra dEle. Acorda, o Senhor tem planos para você. Vá louvar o Senhor, vá adorar o Senhor, adore na beira do leito, adore quando tudo parece perdido. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, não é, porque eu vivi essa experiência e sei que não é fácil, mas o Senhor está mandando te dizer, aleluia, fala, Senhor, me ensina a te exaltar, me ensina a te servir, quando nada parece estar certo, quando tudo diz que não, como diz o louvor, sua voz me encoraja a prosseguir, e a voz do Senhor está falando para você, levanta a tua cabeça, eu sou o Deus que sou, aleluia, sou o que sou, aleluia, e eu tenho poder para te dar vitória, eu tenho poder para te tirar da depressão, eu tenho poder para te levantar desse leito, eu tenho poder para curar, para libertar, mas também tenho poder para dizer não para você. O Senhor está mandando eu te dizer. Se Ele disser não, é não. Eu sinto te dizer que eu falei, acho que foi ontem, e na pregação, no programa passado, eu falei que o nosso Deus não é Deus que Ele se comove com a manha, com bater de pé, com bico. Ele nem se move. Eu me lembro bem que quando Deus mandou eu pregar a primeira vez que eu preguei dentro do presídio, como eu acabei de relatar há pouco, Deus me deu aquela palavra falando que o Senhor está nos céus e o seu trono não se abala. Ele falou para mim, Deise, estão muitos lá revoltados, muitos não estão entendendo o que eu fiz, aleluia, mas eu fiz, assim, tipo assim, assina embaixo, foi isso que Deus falou para mim. E olha, meu trono nem saiu do lugar. Eu faço o que faço, quem manda sou eu sou, eu ordeno, e quando eu ordeno tem que ser executado, e a ordem está sobre minha pessoa. Eu tenho autoridade, disse o Senhor para mim. Avisem para eles que eu não devo satisfação a ninguém, porque eu sou Deus. Aleluia. E o meu servo está comigo. E acabou, gente. Eu vou falar mais o que para Deus? Eu só tenho que glorificar o Senhor. E por que eu glorifico? E dali em diante eu entendi o que Deus fez e não mais choraminguei, nem morri. E muitos não entenderam porque eu me levantei tão rápido, porque eu comecei a entender que o querer de Deus é o querer de Deus. E dentro desse querer tem livramento. Eu custei a entender que era para o meu bem, aleluia. Aí você fala, como que uma mãe perde um filho, um bebezinho e é para o bem dela? Porque você não sabe o futuro, você não sabe de nada, eu não sei, nós não sabemos. Ele sabe, Ele sabe. Muitas pessoas vêm, nascem, morrem logo, mas entram na família e faz todo um reboliço, toda uma diferença. Trazem com elas grandes aprendizados. Muitas das vezes você perde uma empresa, uma porta se fecha, mas se você deixar, Deus vai te ensinar com essa perca grandes coisas e vai restaurar tudo que você perdeu. Mas a diferença é como você vê o gigante. Se você olhar para o gigante como se ele fosse inatingível, sabe, que ele não vai ser derrubado, não tem jeito, eu me entrego, pronto, você vai perder para o gigante. A diferença é que Davi olhou para o gigante e disse, olha aqui, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Você entende a autoridade? É compreender por que você está na terra, para que você está na terra. O que é que o Senhor te chamou, te capacitou, por que é que o Senhor te chamou e para que Ele te capacitou. Você tem um chamado, você é específico. Entenda por que você está na posição que está. De repente, até a dor que você está sentindo agora, que você ainda não entendeu, e o Senhor lá na frente vai usar essa dor para a glória do nome dEle, como Ele está usando agora a minha antiga dor para a glória do nome dEle, contando testemunho para você. Você entende? Você precisa saber que Deus está no controle. Aleluia. Deus está no controle. Aleluia. E eu quero terminar essa palavra, louvado seja Deus, dizendo para você que eu toquei essa canção da nossa querida levita Eixla e peço oração para você, porque ela está vivenciando o que ela prega, o que ela canta.
né? Deus está no controle. Deus está no controle. Quantas das vezes ela cantou e quantas eu estava ouvindo uma canção dela antes de fazer o programa, gravar, e uma canção dela dizendo: eu quero glorificar na dor. Eu quero aprender a glorificar mesmo como uma mãe que tem força para glorificar quando perde seu único filho. E eu peço oração por ela, porque o filho dela está entre a vida e a morte, a cantora Isla. E eu tenho certeza que você vai orar como servo de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai dar vitória. Eu não sei que tipo de vitória que Deus vai dar. Se vai dar vida ao filho dela, que está em coma e tem horas de vida, segundo os médicos, ou o Senhor vai recolher e dar força a essa mulher para passar o que eu vivi, de perder uma pessoa que ama. Eu sei que Deus vai sustentá-la. Por isso eu toquei esse louvor dela. Aleluia. Vou glorificar sorrindo, vou glorificar cantando. Vejo a mão de Deus agindo, mesmo quando estou chorando. É difícil, queridos, glorificar, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, que é o Deus da Isla Levita do Senhor, é o teu Deus que está passando luta também, vai levantar, vai dar vitória e vai agir da forma dele, que eu ainda não sei qual vai ser. Até esse momento que eu estou gravando, ele está em coma e o médico deu 48 horas de vida para esse menino. Mas eu digo, com 16 anos, um adolescente, acho que filho único, eu tenho certeza que Deus vai surpreendê-la. De alguma forma, Deus vai forjá-la. E eu tenho certeza que a tua vitória será da mesma forma. Talvez seja um não de Deus para o sim que você quer e acha que precisa. Mas Deus sabe se é o sim que você precisa ou se o não. Deus sabe se é o sim que a Isla precisa ou se o não. Ele vai resolver. E eu tenho certeza que o fim é para a vitória. Em nome de Jesus, eu posso orar por você? Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa, Pai, que está chorando agora, que precisa muito de uma vitória, de uma resposta. Seja para ela, Senhor Deus, o abrigo, o esconderijo, Senhor, em nome de Jesus, que ela possa encontrar em Ti a resposta, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Eu te amo em nome de Jesus, viu? Em Cristo Jesus. E eu estou indo embora, mas fique com Deus, o Senhor te sustente. Tchau. Chorando, eu posso enfrentar momentos de dor.